Vamos iniciar aqui mais um encontro da nossa catequese. E o tema do nosso encontro de hoje é a importância da Páscoa. Mas antes da gente começar a tratar aqui do nosso tema, vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora interceda para que a gente consiga absorver da melhor forma possível as informações que vamos aprender nesse vídeo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Reza também, oração de São Tomás de Aquino. Criador encantador, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria escolhestes três hierarquias de anjos e as dispusestes uma ordem admirável acima dos céus, que criastes com tanta beleza cada parte do universo. Vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio elevado, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla escuridão na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais convincente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a qualidade da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça cheia de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Bom, tema do nosso encontro hoje é a importância da Páscoa. E talvez nesse vídeo a gente não consiga ainda captar, absorver toda a importância da Páscoa, porque a Páscoa é é uma data, é um momento imprescindível na história da humanidade, um momento único na história da humanidade e a principal data comemorativa da Igreja Católica. Então, dificilmente a gente vai conseguir absorver aqui toda a importância da Páscoa, mas com certeza a gente vai conseguir absorver aqui informações que vão talvez nos iniciar no entendimento dessa importância. E aí o aprofundamento dessa importância fica a cargo de cada um de vocês. É interessante a gente sempre tentar descobrir mais sobre essas informações tão importantes para a nossa fé. Bom, primeira coisa, a gente precisa recapitular que quem é Jesus Cristo. A gente está vendo aí nos últimos encontros que estamos tendo, que Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e também é ser humano assim como eu e você. Assim como eu e você, Jesus tem limitações físicas. Então, Jesus, ele sente fome, Jesus, ele sente sono, ele dorme. Então, ele precisa agir, tem as limitações que todo ser humano tem. Só que, como Deus, já que Jesus é membro da Santíssima Trindade, ele é Deus. E como Deus, Jesus é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas, mesmo as que não aconteceram ainda. Mas, por ser humano, a onisciência de Jesus acaba sendo limitada pela limitação humana. É por isso que muitas oportunidades Jesus dizia: eu não sei quando que é o fim do mundo. Isso daí só compete ao Pai, só Deus sabe. Apesar de ser Deus, ele dizia isso. Por quê? A onisciência de Jesus era limitada pela natureza humana também de Jesus. Jesus ele veio, foi enviado até nós com um plano de salvação. O objetivo, a missão principal de Jesus era ser o nosso Salvador, ser a pessoa que nos livraria, o Salvador que nos livraria da morte. E que morte é essa? A morte de espírito. A gente, desde o pecado original, ao morrer, não era aproximados de Deus. Então, a gente não ia para o céu antes de, de Jesus ter morrido pelos nossos pecados. Esse era um dos castigos do pecado original.
Então, o pecado original ele foi tão grave na história da humanidade que impediu a gente de acessar o céu. A gente, na verdade, nunca teve acesso ao céu, como a gente viu nos últimos encontros. A gente nunca teve acesso ao céu antes de Jesus. A, o contato mais próximo que nós tivemos de Deus antes de Jesus foi o contato que Adão e Eva tinham de Deus. Então Deus encontrava Adão e Eva aqui na terra. Adão e Eva não acessavam o céu. Deus descia e se encontrava com Adão e Eva. Jesus, depois da salvação, depois de ter redimido nossas almas do pecado original, deu a possibilidade da gente acessar o céu, acessar a morada do Pai, acessar a morada de Deus. E esse era o grande objetivo de Jesus. Só ele poderia pagar esse preço por nós. Olha o quanto nossas almas são preciosas. Somente o sangue do próprio Deus, que precisou se fazer homem e vir aqui para a terra, somente o sangue do próprio Deus era capaz de nos livrar da perdição eterna, de nos dar acesso ao céu, de nos trazer felicidade novamente. Você já deve ter ouvido aquela teoria da física que diz que a escuridão é a falta de luz. A escuridão é a falta de luz. Se a gente apagar todas as luzes, vai ficar escuro. Ou seja, na verdade não existe escuridão. O que existe é uma ausência da luz. Da mesma forma, o mal, ele é uma ausência do bem. Então, o mal, ele é uma ausência de qualquer bem. E o bem infinito, eterno e único, qual que é? É Deus. E a partir do momento que ao morrer a gente não tem acesso a Deus, isso faz com que a gente esteja totalmente entregue e disponível ao mal. Porque quando a gente morre, quer dizer, quando a gente morria antes de Jesus, todas as almas eram levadas para um local chamado Mansão dos Mortos, que é aquele local que a gente reza lá no Creio, né? Creio que Deus desceu no terceiro, desceu à Mansão dos Mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Então, todas as almas antes de Jesus eram levadas à Mansão dos Mortos. E as almas dos justos, em outras palavras, as almas das pessoas boas eram deixadas, elas ficavam em um lugar separado das almas dos injustos, dos maus. Então, os maus tinham um lugar onde eles ficavam todos juntos. Era, a gente pode dizer aqui, que o inferno. E os justos, eles ficavam em um lugar separado, que era chamado de seio de Abraão. Por que seio de Abraão? É como que colo de Abraão, o local separado para aquelas pessoas boas. Mas ainda assim, apesar de ser menos ruim, não era o céu. Apesar de ser menos ruim, não era um local em que a gente tinha acesso à verdadeira felicidade. Ou seja, se a gente estava longe da felicidade, a gente estava em um lugar onde era acessível ao mal. Jesus ele veio para nos trazer essa possibilidade de ter acesso ao bem, de ter acesso à felicidade, de estar no céu junto com Ele, junto com o próprio Deus. E é por isso que quando Jesus ele vem, ele precisa ser sacerdote e vítima. Por que sacerdote e vítima? Antes de mais nada, o que que quer dizer a palavra sacerdote? Sacerdote é aquela pessoa que faz uma intermediação entre um homem e Deus. Então, o sacerdote, ele é a ponte, é o elo que liga o homem e Deus. Jesus, ele veio espalhar a boa nova. E o que que quer dizer a boa nova? Boa nova quer dizer boa notícia. E que boa notícia é essa? Agora vocês têm a possibilidade de acessar o Pai, de estar junto ao Pai. Então Jesus veio trazer essa nova notícia, essa boa notícia, essa mensagem de que se você cumprir o bom caminho, você vai ter acesso ao céu. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Então ele veio intermediar essa boa notícia que vai nos dar acesso a Deus. Ou seja, ele é sacerdote. Só que ao mesmo tempo é necessário que ele fosse a vítima. Então, além de sacerdote, é necessário que ele fosse a vítima. É muito engraçado porque
Antigamente, nos primórdios da religião judaica, o sacerdote judeu, ele sacrificava animais para oferecer o sangue e a carne daquele animal como oferta para Deus. Isso quer dizer que o sacerdote, ele nunca era sacrificado. Isso daí era totalmente uma loucura. O sacerdote, ele realizava o sacrifício. A vítima era um cordeiro, era um animalzinho. Então o sacerdote, ele realizava esse sacrifício para que, ao realizar aquele sacrifício e oferecer aquela gordura que era queimada, aquela carne, aquele sacrifício, ao oferecer esse sacrifício, ele estivesse servindo ali como ponte para ligar Deus ao povo. Então, o sacerdote, ele não era vítima, ele realizava o sacrifício da vítima para realizar essa ponte. Acontece que Jesus é Deus, e Jesus era essa ponte. Então ele já era o sacerdote. Só que ele também precisava ser a vítima, e foi a primeira vez que um sacerdote foi vítima. Jesus era o único que poderia ser essa vítima. Porque a única coisa que poderia nos livrar do, do pecado original, o primeiro pecado, o pecado mais grave da humanidade, aquele cometido por Adão e Eva, a única coisa que poderia apagar não, cicatrizar esse pecado seria uma vítima, um sacrifício que fosse grato, aceitável e expiatório. E o que que quer dizer essas palavras? Grato, aceitável e expiatório. Está aqui na nossa apostila. Antes de mais nada, é necessário que a gente saiba o que é imolação. Você deve ter ouvido já algumas vezes essa palavra imolação na igreja. Imolação é um sacrifício que é feito a uma divindade, no caso, ao nosso único Deus. Só existe um Deus na religião católica, né? Que é o Senhor, o Deus. Eu sou. Então, imolação é um sacrifício que é realizado para uma divindade. Jesus era vítima. Então, ele que foi esse sacrifício realizado e entregue a Deus. Só que esse sacrifício, ele precisava ser grato. E o que que é um sacrifício grato? É um sacrifício com sentimento de gratidão por benefícios, auxílio, etc., que são recebidos. Então, o sacrifício ele precisaria ter esse sentimento de gratidão. Olha que começa a ficar maluca as coisas. Imagina que eu sou Jesus. Eu estou me sacrificando com gratidão. É por isso que Jesus fala ali acho que para Pilatos, né? Quando Pilatos fala, você não sabe que eu tenho o poder de te libertar ou de te condenar? E aí Jesus fala, é, você não teria poder nenhum sobre mim se não tivesse sido dado a ti. É, sou eu que me entrego, sou eu que escolho me entregar, porque senão eu pediria e meus anjos viriam aqui me salvar. Então Jesus fala ali, é ele que quer, e aquilo só está acontecendo porque ele está desejando se entregar em sacrifício. Então ele é um sacrifício grato. Só que além de grato, esse sacrifício também precisaria ser aceitável. E o que que isso quer dizer? É um sacrifício que se pode aceitar, que é digno de ser aceito. E aqui já começa a incapacitar qualquer outra possibilidade de qualquer outro profeta, por mais santo que fosse, ter se realizado, ter se dado como vítima desse sacrifício. Não sei se você já se perguntou, caramba, não dava para outra pessoa ter se sacrificado ali sem ser Jesus? Não, porque aos olhos de Deus, ninguém seria aceitável para cicatrizar aquela mancha do pecado original. Esse pecado foi tão grave que somente o sacrifício de Jesus era um sacrifício digno de ser aceito por Deus. Então, ele era um sacrifício grato e aceitável por conta disso. Só que além de grato e aceitável, ele também precisaria ser expiatório. E o que que é expiatório? É o sacrifício que limpa dos pecados e torna o homem digno de se apresentar a Deus. Então, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício grato, aceitável e expiatório.
somente o sangue de Cristo poderia ser capaz de limpar o pecado original. Não é isso que quer dizer expiatório? Limpar dos pecados e tornar o homem digno de se apresentar a Deus. Somente o sangue dele era digno de limpar os pecados e tornar o homem digno de estar no céu, digno de se apresentar a Deus. É por isso que, além de sacerdote, Jesus também é vítima, vítima de um sacrifício grato, aceitável e expiatório. Toda esse peso dessa informação que eu acabei de te passar é o que torna a Páscoa uma data tão importante para nós católicos. Mais importante que o Natal, apesar de ser o nascimento do próprio Cristo, mais importante que qualquer coisa, porque foi a data que Jesus se deu como vítima de sacrifício grato, aceitável e expiatório pelos nossos pecados, pela nossa salvação, aliás. Essa é a melhor palavra para definir. Pela nossa salvação. É engraçado que a Páscoa, ela já existia antes de Jesus. A Páscoa já era uma data comemorada pelos judeus. Páscoa significa passagem. Páscoa é uma palavra que significa passagem. E as pessoas tendem a as pessoas tendem a confundir a passagem, a Páscoa, o momento em que se deu a Páscoa, pela passagem do povo, passagem ali de Moisés e do povo hebreu pelo Mar Vermelho. Então existe esse mito de que a passagem, né, a Páscoa, é uma comemoração da passagem do povo pelo Mar Vermelho que se abriu quando Moisés bateu o cajado, mas na verdade não é essa passagem. A passagem comemorada pelo povo hebreu é a passagem do anjo ali antes mesmo do Mar Vermelho acontecer. Ali onde ainda estavam acontecendo as 7 pragas do Egito. E uma dessas pragas, se eu não me engano, a última praga, foi a passagem dos anjos, a passagem do anjo da morte, que acabou levando todos os primogênitos do Egito, menos os primogênitos dos hebreus, do povo de Deus. Porém, não era necessário, só contando aqui um pouco melhor essa história, como que o povo hebreu escapou dessa 7ª praga do Egito, dessa praga em que o anjo da morte levou todos os primogênitos. Porque também existiam primogênitos hebreus. Como que o anjo sabia que aquela casa era de um hebreu e não de um escravo egípcio, ou sei lá, de um egípcio pobre? Porque os hebreus, eles foram orientados por Moisés a, numa noite antes da Páscoa, matar um cordeiro em sacrifício. Lembra do sacrifício? Então, o Moisés orientou todos os hebreus a separarem um cordeiro, esse cordeiro precisaria ser perfeito, e aí eu já ligo de novo a palavra cordeiro a Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, porque Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, por conta desse hábito do povo judeu de separar um cordeiro para realizar esses sacrifícios a Deus, assim como Jesus foi separado em sacrifício a Deus. Então, por isso que é o Cordeiro de Deus. Então, Moisés orientou o povo hebreu a separar o cordeiro perfeito, assim como Jesus é o cordeiro separado, cordeiro perfeito e único capaz de livrar a gente do pecado original. Mas voltando de novo, Moisés orientou o povo hebreu a separar o cordeiro, um cordeiro perfeito, para ser sacrificado. O sangue daquele cordeiro precisaria ser passado no batente da porta da casa dos hebreus, e a carne daquele cordeiro precisaria ser comida pelos habitantes daquela casa numa noite antes, na noite da passagem do anjo. O anjo passou de madrugada. Na noite, antes do anjo passar, os hebreus precisariam se alimentar daquele sacrifício. Tem essa passagem na Bíblia. Então, é engraçado que uma coisa que não é dita pra gente, mas quando eu visitei a Terra Santa, a gente descobriu, é que antigamente na casa dos egípcios
O batente da porta continha o nome dos deuses egípcios, porque eles, fazendo isso, acreditavam que os deuses protegeriam os habitantes daquela casa. Então, aquele batente continha os nomes dos deuses egípcios. E olha a simbologia que tem aqui, a passada do sangue do cordeiro em cima do batente. Olha a simbologia. Eu estou pintando com o sangue do cordeiro crenças, superstições, antigos deuses, costumes, é, su- tudo que é do passado, eu estou apagando com o sangue do cordeiro. Assim como deve ser Jesus na nossa vida. A partir do momento que somos batizados, pintamos todo o nosso passado, todas as nossas crenças, todas as nossas superstições, tudo que é do passado é pintado pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é o que nos protege agora. Então existe essa simbologia que é algo muito interessante dos hebreus pintarem o batente, aquele batente que tinha o nome dos deuses egípcios, e ali quando o anjo da morte passou na frente da casa dos egípcios, esse anjo ignorava essas casas que tinham o batente pintado e entravam na casa dos egípcios, que não pintaram seus batentes, que não acreditavam, não tinham os costumes do povo hebreu, não acreditava naquele Deus único, acreditava naquela religião politeísta, né, de vários deuses que era o Egito. Então, todas aquelas casas que não tinham o sangue do cordeiro no batente acabaram sendo vitimizadas e perdendo os seus primogênitos. Se eu não me engano, tem até uma passagem, não na Bíblia, mas tem documentos históricos que registram essa morte de primogênitos no Egito. Então, se você tiver curiosidade, depois faz uma pesquisa aí no Google, que eu acredito que eu não estou enganado, existem documentos históricos registrando as pragas do Egito, registrando a morte dos primogênitos e dando mais é, credibilidade ainda ao que está escrito na Bíblia, que inclusive é um documento histórico, que tem várias coisas da Bíblia que estão registradas historicamente aí na história da humanidade, inclusive Jesus Cristo. Jesus Cristo é citado em documentos históricos de reis, enviando carta para reis, enviando carta para imperadores, documentos romanos, da época dos romanos, em que falam sobre Jesus Cristo também. Beleza? Então, a festa da Páscoa já era uma festa comemorada antes, e era uma festa que era datada dessa época da passagem do anjo ali nas sete pragas do Egito. Então, desde aquela da fuga dos egípcios para o deserto, em busca da terra prometida, desde aquela época eles já comemoravam a Páscoa. Jesus, ele comemorou a Páscoa também. Inclusive, Jesus morreu e ressuscitou logo ali na época da Páscoa dos judeus. A morte e ressurreição de Cristo reconfigura a Páscoa. Até hoje, os judeus comemoram a Páscoa antiga, a Páscoa de Moisés. Desde aquele momento da morte e ressurreição de Cristo, nós cristãos, nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós que somos católicos, comemoramos a nova Páscoa, a nova salvação, não a antiga salvação do tempo de Moisés, a nova salvação que agora nos dá a possibilidade de acessar o céu junto com Jesus Cristo, junto com Deus. Essa é a nossa nova Páscoa, a nossa nova Páscoa. Algumas curiosidades que eu quero trazer aqui para vocês antes da gente finalizar. Primeiro, existem alguns maus entendidos em relação ao tempo da Páscoa. Primeira coisa, uma confusão que é muito comum são aquelas pessoas que dizem assim: peraí, Jesus não morreu e ressuscitou no terceiro dia? Então por que a Páscoa começa sexta e só acaba no domingo? Sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, domingo. Dá 4 dias. Páscoa começa na quinta e acaba domingo. Não tá batendo essa conta. Quinta, sexta, sábado, domingo. Não tá batendo essa conta.
Só que como que funciona? Realmente, a Páscoa começa na quinta-feira. Só que a gente faz a contagem seguindo a tradição do tempo judeu. E como que funciona o dia e a noite para o judeu? O dia e a noite para o judeu acontece não na ordem do nosso relógio, que o dia começa meia-noite e acaba 11h59. Para o judeu da época de Cristo, o dia começava no começo do anoitecer. Quando aparecia a primeira estrela no céu, começava o dia seguinte. E ali, a última ceia que Jesus realizou ali com os apóstolos, quando logo depois ele foi rezar lá no Getsemane, né? No, no Jardim das Oliveiras, e foi capturado ali, preso. Tudo isso aconteceu na noite, na madrugada do primeiro dia, na noite de quinta para sexta. Então aqui, quinta-feira à tarde, quando começa a última ceia, quando Jesus vai rezar lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus é capturado, tudo isso daqui, apesar de ter iniciado na quinta noite, segundo a contagem de tempo dos judeus do tempo de Cristo, isso daqui não é mais quinta-feira, é sexta. Então, quinta noite já é considerado como sexta. E essa sexta vai ser finalizada na sexta à tarde. E sexta-noite já começa o sábado. E sábado à noite já começa o domingo. Então vamos lá. Quinta-noite começa a sexta. Sexta-noite começa o sábado. E sábado à noite começa o domingo. 3 dias. Entendeu? Então essa é a contagem do tempo para os judeus. E é isso que configura toda essa contagem de tempo da Páscoa que gera uma confusão gigantesca aqui para gente. Beleza? A gente comemora aqui também na nossa religião católica a Páscoa, uma festa de uma semana inteira. E essa festa começa no domingo de Ramos. É aquele domingo em que na igreja tem os raminhos para a gente ficar balançando lá. Esse ramo, ele é símbolo do cristão, do católico, da pessoa que acredita em Jesus Cristo. Então, naquele domingo de Ramos, é interessante você pegue um daqueles ramos e leve para sua casa. Esse ramo é como que um símbolo para qualquer pessoa que chegar à sua casa saber que você é um cristão, que você acredita em Jesus Cristo, que você é católico, porque a religião católica é a única religião que tem essa missa, essa celebração do Domingo de Ramos, pelo menos que dentro do meu conhecimento. Então esse ramo é uma simbologia, legal você pôr ali na parede, pôr no seu altar, sei lá, pôr na sua porta. E ali inicia o tempo da Páscoa. O que é esse Domingo de Ramos? É a simbologia daquela entrada de Jesus em Jerusalém antes da morte dele, um fim de semana antes da morte dele. Então, antes, aquele mesmo povo que crucificaria Jesus uma semana depois, foi o mesmo povo que saudou com os ramos a entrada de Jesus em Jerusalém, por mais louco que isso possa parecer. Nessa mesma semana, a gente tem a Missa dos Santos Óleos, que acontece na quinta-feira. Essa Missa dos Santos Óleos é quando o bispo ele abençoa os óleos que somos consagrados, né? Que somos consagrados, não. O óleo que nos dá o sacramento do crisma. Então, aquele óleo que você recebe o sacramento do crisma, você talvez não tenha recebido ainda esse sacramento, talvez vai receber, talvez já tenha recebido, não sei, mas é aquele óleo que o bispo passa na sua testa. Quando você é crismado, ele é benzido aqui na quinta-feira da Semana Santa. Uma curiosidade. E é na quinta-feira que começa o que nós chamamos de Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal são os 3 dias santos em que é comemorada a Páscoa. E qualquer um desses 3 dias que a gente deixa de ir na celebração, deixa de ir à missa, a gente comete pecado grave, pecado mortal. Então, o católico ele precisa frequentar a missa
todas as missas do Tríduo Pascal, que é a missa da quinta, sexta e sábado. Essas são as missas do Tríduo Pascal. Lucas, se eu for na missa do sábado, eu não preciso ir na missa do domingo? Na semana de Páscoa, você precisa ir na de sábado e na do domingo também. Porque domingo é domingo de Páscoa, é domingo de festa. Então precisamos ir na missa do domingo, mesmo que a gente vá na missa do sábado. Esse é o Tríduo Pascal, tá? Vou falar um pouquinho aqui sobre o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é basicamente a representação desse fim de semana da morte de Cristo. Então, na Quinta-feira Santa, a gente tem a missa dos lava-pés. Então, muitas paróquias têm ali uma encenação do que foi esse lavado, esse momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos. O que é esse lavar os pés? Naquela época de Jesus Cristo, as pessoas não tomavam banho todos os dias. Na época de Jesus Cristo, as pessoas elas não tinham esse hábito de tomar os banhos todos os dias. É por isso que muitas vezes na Bíblia a gente vê ali as pessoas lavando os pés antes de comer, lavando a cabeça antes de comer, porque imagina o cheiro. Se as pessoas não tomavam banho todos os dias, o cheiro ali era um cheiro forte, né? Então é por isso que antes de comer as pessoas lavavam os pés, lavavam as mãos, lavavam a cabeça e ungiam, né? Quando eu era convidado para comer na casa de alguém, o convidado era sempre ungido com óleo perfumado. Então, se eu fosse o anfitrião e tivesse te chamando para comer na minha casa, na época de Jesus, um escravo meu iria lavar seus pés. Então, o ato de lavar os pés era o ato do escravo da casa. O escravo iria lavar seus pés, você ia receber uma bandeja para lavar suas mãos, lavar sua cabeça, e eu, anfitrião, iria pegar o óleo perfumado da minha casa e iria ungir sua cabeça com óleo perfumado para quê? Você não toma banho todos os dias. Para que aquele cheiro, é, o cheiro do seu corpo não tornasse aquele jantar um momento desagradável. Ao contrário, o perfume ia tornar aquele momento um momento agradável. Esse era o hábito daquela época. Só que detalhe, de novo, o ato de lavar os pés era o ato do escravo da casa. E é justamente esse senso de escravidão, o senso de serviço, que Jesus quis passar aos apóstolos. Deus, aquele que os apóstolos, os discípulos sabiam que era o Messias, o Salvador, aquele que estava profetizado, porque Jesus estava sendo profetizado pelos profetas anos. Ele vinha sendo profetizado, sendo anunciado, gerando uma expectativa pelos profetas anos antes de Jesus vir. E quando Jesus vem e os discípulos reconhecem que aquele é o Messias, aquele é o Salvador, o que quer dizer Messias? Salvador, aquele que vem para nos salvar. Então, quando os discípulos reconhecem que aquele é o Messias, que é até o que Pedro fala, tu és o Messias, ungido de Deus. E aí Jesus diz, é, feliz é tu, Pedro, porque foi Deus que te revelou, não foi os homens que te revelaram isso, foi Deus que te revelou isso. Então, eles sabem que aquele é Deus. E mesmo assim, o Deus, ele lava o pé de todos aqueles discípulos. Ele faz aquele serviço que é o serviço de um escravo. E Pedro, naquele momento, se revolta com Jesus, né? Pedro diz: Não, você não tem que lavar meus pés, você não vai fazer isso, sou eu que tenho que lavar seus pés. É uma atitude muito bonita de Pedro. Apesar de ser uma atitude, de ser uma ação, essa ação de lavar os pés, ser a ação de um escravo, Pedro fala: Não, Jesus, não, você não vai lavar meus pés, eu vou lavar os seus pés. Olha que bonito isso que Pedro faz. Só que Jesus diz: Se você não entende o que eu estou fazendo agora, um dia você vai entender. Se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. O que Jesus quer dizer com isso? Se eu não lavar os seus pés, você não vai fazer parte do meu time. Você não vai ter pacto comigo. Você não vai ter união, conexão comigo. E aí, quando Jesus fala isso, Pedro diz: Então, Senhor, não lava só os meus pés,
lava também minha cabeça, lava o meu corpo. Olha como Pedro é demais. Então, primeiro ele se revolta e fala: eu que tenho que lavar seus pés. E quando Jesus fala: se não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro fala: então não lava só os meus pés, lava minha cabeça, me lava inteiro. Olha a vontade desse cara. E aí Jesus fala: não, não é necessário, eu só preciso lavar seus pés. E Pedro dá os pés para Jesus lavar. E Jesus fala para todos os discípulos que estão ali junto com ele: vocês estão vendo isso que eu estou fazendo? Estou fazendo para que vocês aprendam que vocês precisam fazer isso também. E quando Jesus fala isso, ele não quer dizer os apóstolos literalmente sair lavando os pés de todo mundo. Jesus quer dizer, sirvam, até mesmo em tarefas tão baixas como essa, tarefas que você considera tão baixas como essa, sirva. O seu dever é servir, assim como eu estou dando exemplo e eu estou servindo nesse momento. Então, esse daqui é um grande ato de Jesus que mostra como eu e você, como a igreja, precisa servir. Como esse é nosso trabalho, servir. E é em cima disso que a gente consegue se conectar e arrastar pessoas, né? É em cima disso que faz com que a gente seja tão aparentemente louco, maluco aos olhos das pessoas do mundo. É em cima do serviço, é em cima da humildade, é em cima do simplesmente abaixar a cabeça e saber que deixa isso acontecer, e Jesus está no controle, Deus está no controle, Ele vai cuidar de tudo, não estou me preocupando. Ao mesmo tempo que as pessoas no mundo estão altamente preocupadas e loucas e desesperadas, e quando acontece uma coisa elas já querem se vingar, já querem dar o troco, nunca quer sair por baixo, Jesus está falando, não, sirva, só isso. O resto deixa comigo. Então, a quinta-feira santa, a quinta-feira de lava-pés, é essa missa, essa primeira missa do Tríduo Pascal, em que a gente relembra essa intenção, essa nossa missão de serviço que temos como igreja. Qual o objetivo da missa de lava-pés? Mostrar, relembrar a gente do serviço que devemos ter como igreja. Segunda missa do Tríduo Pascal, Missa da Paixão. Missa da Paixão é o momento em que, ó, o momento em que Jesus é retirado, né? O momento que Jesus é retirado do sacrário. Então, nós, como nós já vimos aqui em outros encontros, acreditamos, todo católico acredita que a hóstia consagrada é o próprio Deus. A aparência é de hóstia, mas a substância, aquilo é Deus. Foi isso que ele disse na última ceia, quando ele falou: isso é o meu sangue, isso é o meu corpo. E vocês vão repetir isso até a minha volta. Isso que ele disse e é isso que a gente faz até hoje. Na missa de sexta-feira, Deus é retirado do sacrário. Por quê? Para nos relembrar que na sexta-feira Deus foi levado dos seus discípulos, foi entregue a Pilatos e foi crucificado na cruz. Então é por isso que é sexta-feira da paixão. Por conta desse ato em que Jesus é retirado de nós e crucificado, Deus também é retirado do sacrário, separado, geralmente é levado para a capela da paróquia, mas é retirado ali do altar para que a gente veja aquele sacrário aberto e vazio. Vazio, assim como o mundo ficou quando Jesus foi retirado de nós. Então, essa é a Sexta-feira da Paixão. Na Sexta-feira da Paixão também não tem missa. O que que configura uma missa? A missa é configurada pelo, é, pelo, pela consagração da hóstia. É nesse momento, a hóstia é um, é uma espécie de uma bolachinha, de um pãozinho que é vendido dentro de um saco. Esse saco de hóstias, sem estar consagrado,
É simplesmente pão, é farinha, não passa disso. Essas hóstias, após serem consagradas, aí sim passam a ser Deus. É por isso que a missa é configurada no momento da consagração. Porque naquele momento da consagração em que o padre eleva o cálice, eleva a hóstia, ali a hóstia está passando a ser transformada em Deus. Só nesse momento a hóstia passa a ser Deus. E nessa sexta-feira da Paixão é o único dia do mundo inteiro em que não há missa, pois não há consagração. O que existe nessa sexta-feira? Uma celebração. A celebração é uma missa sem consagração. Apesar de não ter consagração, tem a comunhão de hóstias que já foram consagradas no dia anterior. Então existe a comunhão, mas não existe consagração. É por isso que isso não é uma missa, é uma celebração. E tudo isso é para simbolizar a retirada de Jesus de nós, a morte de Jesus na cruz. É por isso que essa é a sexta-feira da Paixão. Geralmente, em alguns locais existem uma encenação também chamada Via Sacra. É onde ali as pessoas fazem aquela espécie de teatro, mostrando aquela jornada de Jesus até a cruz, caindo 3 vezes, sendo crucificado, sendo chicoteado, etc. O sábado é o sábado de Aleluia. É o sábado onde acontece a ressurreição de Cristo. Então, o sábado de Aleluia é onde é aceso o ciro pascal, que é aquela vela gigante que tem ali no altar. Aquela vela representa o próprio Cristo. Então, é por isso que aquela vela é acesa na Páscoa, no sábado de Aleluia da Páscoa, para representar que Jesus ressuscitou. A vela, o ciro pascal, é aceso para representar a ressurreição de Cristo. E aquela vela fica acesa durante todo o ano para representar que Cristo está ali com a gente a todo momento. Então, no sábado de Aleluia é comemorada a ressurreição de Cristo. É uma missa toda especial também, onde a igreja começa, a missa começa com a igreja toda apagada, não tem luz na igreja. A única luz são a das nossas velas. Então todo mundo fica com uma vela na missa e representando ali, né, um momento de preparação antes da ressurreição de Cristo. E ali quando de fato a gente é, lê ali nas leituras que Jesus ressuscitou, as luzes são acesas e a missa perde aquele tom de velório e ganha aquele tom de festa. Ressuscitou. E ali o domingo da Páscoa é onde a gente comemora ali no domingo, que é o nosso dia de festa, né? O, a Páscoa, né? A nova ressurreição, a nova vida, a nossa nova promessa de que vamos acessar o céu. Tá bom? Bom, quero finalizar esse nosso encontro de hoje com uma passagem aqui de Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 a 11. Diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é uma carta que São Paulo escreveu para os filipenses, que era o povo católico da cidade de Filipense. Olha que bonito que ele diz: da sorte que haja em vós, em você, em mim, o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Esse sentimento tão forte de paixão, de dedicação, tão forte a Deus. E aí Paulo continua, que mesmo ele sendo Deus, ele não quis ser Deus
ou seja, todo-poderoso quando se fez homem. Ao contrário, ele se sujeitou a ser igual a mim, igual a você, e a se entregar por mim e por você. Então ele era igual a mim, igual a você, mas ao mesmo tempo ele era Deus. E é por isso que a entrega dele foi uma entrega digna de ser grata, de ser aceitável e de ser expiatória. Amém? Bom, espero que tenha sido claro para vocês todos esses pontos do porquê a Páscoa é a época mais importante da nossa religião católica. E qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar. Pesquise bastante também. Então não deixe de ler livros, de pesquisar na internet, de ver vídeos no YouTube para se aprofundar nesse assunto que é tão importante. Tá bom? Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde pela intercessão de Nossa Senhora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.